mais uma aula de homilética, nossa segunda aula. Vamos orar? Feche teus olhos, cuida da tua cabeça. Querido Deus, nós agradecemos ao Senhor pelo dom da vida, por estarmos mais um dia na tua casa, na tua presença, e pedimos ao Senhor a tua bênção sobre nós. Dê-nos sabedoria do alto, dê-nos compreensão, para que possamos cada vez mais ser capacitados para a tua boa obra. Nos abençoe, nos instrua e nos torne, Senhor, cada vez mais úteis com a unção da tua presença e com a sabedoria do alto. É a nossa oração nessa noite, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Glória a Deus. Na primeira aula de homilética, nós falamos sobre a introdução à homilética, o que é homilética, e hoje nós vamos continuar. Hoje já começa um pouco mais técnico, né? Então preste bastante atenção. Nós vamos falar essas duas aulas hoje e na próxima aula sobre a estrutura do sermão. O que deve ser composto basicamente em um sermão. Hoje eu vou citar as partes e comentar cada uma delas, e na próxima aula eu vou voltar exemplificando, ilustrando de forma prática o que são essas partes. Em 2 Timóteo capítulo 4, o versículo 2, 2 Timóteo vai dizer o seguinte: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele pede ao obreiro Timóteo que ele deveria pregar a palavra, que essa deve ser mais uma missão do obreiro, aquela pessoa que se dispõe a fazer a obra de Deus. E ele diz para Timóteo: prega a palavra, prega a palavra. Então aqui ele já está norteando qual que deve ser o conteúdo do mensageiro de Deus, qual que deve ser o conteúdo do pregador. Prega a palavra, não é para você pregar outra coisa. Você foi chamado a pregar a palavra de Deus. Insta, aí ele diz aqui: quer seja oportuno, quer não. Então o cristão ele tem que pregar usando as oportunidades que ele tem, e quando ele não tem oportunidade, ele tem que fazer a oportunidade. Então ele pode pregar no seu trabalho, ele pode pregar no ônibus entre um setor e outro, ele pode ter essa oportunidade. Corrige, repreende, exorta, é claro, mas com toda longanimidade, exorte com amor e não expõe a vida da pessoa. Toda longanimidade e fundamentando na doutrina. Ou seja, o cristão, observe que começa com a palavra e ele termina com a doutrina. Ou seja, o cristão deve sim pregar, mas pregar a Bíblia, ter a Bíblia como seu foco, como seu objetivo. Vamos lá então. Então isso que ele diz: prega a palavra, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Qual que é, hoje nós vamos estudar qual que é a importância do esboço. O que é o esboço? O que é o esboço? Qual que é a sua importância? Quem já ouviu falar sobre esboço? Que bom, a maioria. Quem não ouviu vai ouvir agora, né? E entender o que é um esboço de pregação. Todo bom pregador tem como auxílio o esboço. Então o bom pregador tem o esboço como auxílio, que é o quê? O sermão escrito, ou hoje digitado, ou impresso, né? Então, ou seja, é um sermão todo escrito de forma plena ou resumida. Então existem basicamente esses dois tipos de esboços. É o espelho do sermão, é ele escrito, elaborado, que alguns pregadores gostam de escrever todo o sermão. Não há problema. Grandes pregadores na história faziam uso de sermões escritos, e muitos deles até mesmo lidos, como era o caso de Jonathan Edwards, por exemplo. Lia os seus sermões, mas com a unção tremenda, né?
Então, assim, pode sim ser escrito de forma plena, ou o que é mais comum, que é mais usual e com o tempo nos dá mais liberdade, é o sermão escrito de forma resumida. Você coloca ali apenas o necessário, de forma que você olhe e como você estudou, como você preparou, como você já fez uma preparação prévia e uma pesquisa prévia. Quando você olha aquela frase, quando você olha aquilo que você colocou ali, você lembra de tudo aquilo que você tem que falar, tá certo? Então, isso é um esboço de sermão. Porque qual que é a importância desse esboço? Porque muitas vezes você, na hora do nervosismo, você, nossa, eu poderia ter falado isso. Você fala aquilo que você não pode falar, ou não deveria falar, às vezes está fora de contexto, e deixa de falar aquilo que você precisaria falar, quando você não anota. Então tem que anotar. O esboço, ele é um auxílio para o pregador, como eu disse, pode ser escrito de forma plena ou resumido. E o esboço nos ajudará a não perder o foco. Ele é um guia para o pregador. Ele olha ali de forma rápida, olha no texto, olha no seu esboço, e aqui ele norteia o pregador o caminho a ser seguido, e exatamente situa o pregador em que parte do sermão ele está. Então tudo isso vai ajudar a questão do esboço. O esboço faz com que o sermão tenha sentido, começo, meio e fim. Então essa é a ideia do esboço. As pessoas vão perceber que o pastor, o pregador, o evangelista, o líder da célula, o presbítero, o professor da escola bíblica dominical não falou coisa com coisa. Eu citei para vocês o exemplo aqui de semana passada, na última aula, da diferença do apóstolo Paulo, quando ele entrou em território greco, greco-romano, e ele levou um sermão assim meio solto, falando de um monte de doutrina de uma vez, tocando um monte de assunto. Os filósofos viraram e falaram assim: o que esse paroleiro está falando aí? A ideia de paroleiro é aquele animal que fica catando migalhas, ou ciscando em vários lugares, que traz um sentido de quem fala coisa com coisa, toca em tudo quanto é tipo de assunto, mas não toca no assunto central. E o apóstolo Paulo, pelo que a gente percebe no texto de Atos, ele recebeu aquela crítica como algo positivo, assim, lá para os judeus eu poderia tocar num monte de assunto, que o judeu conhece a lei, tanto para ele estar falando de Gênesis quanto falando de Levítico, para eles estão situados. Aqui não, eu estou evangelizando gentios. E a sensação que a gente tem é que o apóstolo Paulo foi para casa, deu uma pesquisada, esboçou um sermão, tá certo? E agora faz um sermão coordenado. Aí ele chega lá no templo de Atenas, no meio dos filósofos. Olha, eu passeando, fez uma introdução, eu passeando no meio de vocês, andando aí, pelas ruas aqui de Atenas, eu percebi que vocês são bastante religiosos, vocês estão de parabéns, agradando o povo, tá de fato cevando ali para jogar a isca, Então ele pegou e falou assim: olha, eu percebi que vocês são religiosos, mas ao olhar os altares de vocês, eu vi um altar interessante, que está escrito lá: ao Deus desconhecido. E eu quero dizer para vocês que esse Deus é um Deus que vocês não conhecem, mas eu conheço. E eu quero falar para vocês que Deus é esse. Ele é o Criador dos céus e da terra, tudo que há, tudo que existe, criou o céu, a terra e o mar e tal. Aí com base naquilo ele fez um sermão coordenado. É só você ler lá a história de quando o apóstolo Paulo foi para Atenas. Aconteceu esse episódio. Ele foi criticado, foi chamado de paroleiro, aquele que fala coisa com coisa, sem coordenação. Depois ele vai para casa e faz um sermão melhorado, um sermão homileticamente preparado, tá certo? Então o esboço faz com que o sermão tenha sentido, começo, meio e fim, tá certo? Então vai nortear o pregador. Ajuda a vencer o nervosismo e a timidez. Então, quantos de nós, ao iniciar a pregar, treme que nem vara verde, esquece, dá um branco, E aí, como é que eu vou fazer? Se não tiver levado nenhuma colinha, o esboço traz essa ideia, Não tiver levado nada anotado, e aí? Na hora você pode esquecer até o texto que você vai pregar. Não, eu vou pregar em que mesmo? Então vem o nervosismo, em Lucas ou Marcos? Nossa, e agora? Como é que eu faço?
né? Vai ficar igual aquele pregador que eu citei semana passada, né? Procurando, e o pastor vai ter que pedir você para descer do púlpito, enquanto que Zaqueu sobe na árvore, né? Então, queridos, o que acontece é isso. Então, o esboço, ele tira o nervosismo. Quando você se perder, ou você não sabe onde você está, opa, você tem aqui, nossa, é para eu falar sobre isso, é para eu tocar neste assunto. Então ajuda a vencer o nervosismo e a timidez. E situa o pregador quando ele se perde. Ele volta, ele olhando, nossa, já trabalhou o primeiro ponto, já trabalhou o segundo, agora é a vez do terceiro. Então ele situa, dá um norte para o pregador. Vamos lá então. E ajuda a ensaiar a pregação. Não há problema nenhum, principalmente para os principiantes, quem está começando a pregar. Não há problema nenhum de ensaiar a pregação. Os grandes pregadores sempre ensaiaram, né? Quer seja pedindo a esposa e os filhos para sentar para ouvir, ou vice-versa, né? Quer seja ensaiando de frente para o espelho, não tem problema. Se filmando para ver como é que é a sua fisionomia, a sua fala, o seu tom de voz, gravando. Então você tem multi-recursos hoje para você se ouvir, cronometrando, sabendo o tempo que você vai gastar, lendo as palavras. Então tudo isso pode ser ensaiado depois que o seu esboço está pronto, tá certo? Eu, no meu período de seminário, antes de eu ir para o seminário pregar, nós tínhamos lá os sermões de prova. Então todos os anos nós fazíamos um sermão de prova, um sermão que reunia todos os seminaristas e todos os professores da instituição e iriam te ouvir. Você tinha que pregar para todo mundo, e tinha um professor só corrigindo língua portuguesa. Ai de você errar concordância verbal, concordância nominal. Então estava lá só de olhar, professor de língua portuguesa, só para te corrigir a língua portuguesa. Tinha outro para te corrigir só a homilética, para saber se o seu esboço foi bem elaborado. Você entregava uma cópia do seu esboço para ele e pregava se a sua exposição foi bem elaborada. E tinha outro professor para corrigir só a teologia bíblica. Se você foi bíblico mesmo, você não pregou heresia, não falou besteira, lá nós tínhamos uma piada entre seminaristas, não picou fumo, fulano picou fumo, ou seja, pregou besteira, falou heresia, a gente tinha esse né, tá picando fumo, aquela ideia que sabe a pessoa de garagem ficava assim na porta da casa picando fumo e gastando conversa fora. Você não está fazendo nada, pregou, mas não teve nenhum sentido a sua pregação. Então o esboço ele vai ajudar a ensaiar. Então pode se ensaiar a pregação em casa, não tem problema. A questão do sermão e oratória, presta atenção, todo bom discurso precisa ser lógico. O ouvinte precisa entender aquilo que está sendo pregado, tá certo? Como também o sermão, para ser lógico, ele precisa ter o quê? Começo, meio e fim. Tem que começar bem, você tem que desenvolver bem, você tem que finalizar, você tem que concluir bem. Como também o sermão, ele é ensinamento, e ele precisa ser didático, precisa passar o ensino. O ouvinte, depois da mensagem ou do estudo bíblico, ele tem que, nossa, eu aprendi algo. Então você tem que ter um feedback. O que o pastor pregou hoje? Sobre o que? Ele tem que ter entendido alguma coisa, porque o sermão precisa ser didático. E também as pessoas têm que obter informações, né, durante a mensagem, e as informações devem gerar transformações de vidas e de atitudes. Esse é o propósito. O sermão ele tem que ter uma aplicação, tem que ter uma aplicabilidade. Então a pessoa não pode sair da mensagem. E aí, que tudo isso que o pregador falou serve para mim? Às vezes você sai de mensagem e você não serve nada, serve para mim, né? Não aplicou, não trouxe um monte de informação, falou sobre o grego, sobre o hebraico, mas e daí? Né? Então o sermão ele precisa ter uma aplicabilidade, tá certo? Vamos lá então. Hoje nós vamos falar sobre as partes do sermão, sobre a estrutura do sermão, o que deve conter em uma mensagem. É claro que como nós estamos fazendo seminário, são termos técnicos, tá certo? Então todos esses nomes aqui são nomes técnicos, nome para que você possa se situar. É claro que esses nomes, já dando uma dica para vocês não vão externar isso na hora da mensagem. Ele é só um esqueleto. Para irmão, agora entrando na minha introdução, passando para a minha transição,
Não, você não vai falar nada disso. Então são estruturas técnicas que servem para você, tá certo? Na hora de falar, você vai fazê-las e externá-las sem, é claro, ficar enunciando essas partes do sermão, né? Você enuncia, mas não fala o que é, em que aspecto. Você não precisa falar, irmãos, hoje eu vou pregar sobre. Aí você cita o tema da sua mensagem. Você não precisa falar, o meu tema é. Você não precisa falar isso, né? Você já fala diretamente o que é. Todo sermão bem elaborado precisa ter, decore essa estrutura. Nessa matéria, todas as nossas mensagens serão compostas em cima dessa estrutura que nós vamos elaborar. São 5 partes. Então, decore, por favor, essas partes. Primeira delas, introdução. Você tem que introduzir um assunto. Segunda, transição. Daqui a pouco você vai entender o que é isso. Aprenda apenas o nome, depois nós vamos aprender o significado. Outro, tema. A mensagem tem que ter o tema, tá certo? Outro, divisões. Está no plural, daqui a pouco nós vamos ver o porquê dessas divisões. E por fim, conclusão. Esse é o esqueleto da mensagem. Uma boa mensagem precisa ter introdução, transição, tema, as divisões. Daqui a pouco nós vamos aprender quantas devem ser, tá certo? E a conclusão. Dessa forma, você fazendo um sermão homileticamente coordenado, você vai ter sim começo, meio e fim, vai atingir uma finalidade. Fazendo assim, então você vai concluir a sua mensagem. Sobre a questão da introdução, o que é introdução? Na introdução, o pregador procura preparar a mente dos ouvintes e prender-lhes o interesse da mensagem que vai proclamar. Deixa eu dar um exemplo bem prático de introdução que o pessoal da mídia, das televisões fazem sempre. Por exemplo, as chamadas do Globo Repórter. Você chega na segunda-feira, você tem dificuldade com emagrecer? Uma estatística diz que 60% da população brasileira está acima do peso. Você luta contra a balança? Sexta, no Globo Repórter, iremos estudar como podemos emagrecer. Isso é uma introdução. Você lançou uma informação, uma estatística, você fez uma pergunta para o telespectador, tá certo? E fez a proposição de qual que vai ser o tema do próximo Globo Repórter. Tá entendendo? Aí quem se identifica, nossa, eu estou acima do peso, eu preciso assistir esse negócio aí para que eu possa aprender direitinho. Então você tem essas questões. Então isso é uma introdução, é quando você chama a atenção do ouvinte para aquilo que você vai falar. Na aula que vem eu vou esmiuçar isso, mas já adiantando para vocês, é quando você levanta problemas para que durante o sermão você possa solucioná-los. Quando você coloca questionamentos, né, ou situações que as pessoas estão vivendo, você só informa. Você passa por problema, você tem tido dificuldade no seu relacionamento, tem passado por lutas. Então, isso é a minha introdução. Parece que as lutas não vão ter fim na sua vida. Os anos passam, os dias passam, e parece que o choro está durando uma noite, e parece que o amanhã nunca vem. Hoje eu gostaria de falar sobre, um exemplo, né? Como vencer as lutas. Ou seja, eu fiz uma introdução para que eu pudesse lançar o meu tema. Isso é chamado de introdução. Depois, em uma das aulas, nós vamos fazer isso em forma de exercício. Vocês vão fazer a introdução dos sermões de vocês. Tá certo? Então, quais são as características de uma boa introdução? Vamos lá. Ela conquista a boa vontade dos ouvintes. Então, no início da mensagem, o ouvinte, nossa, esse tema aí tem a ver comigo, eu quero ouvir, eu quero aprender com esse pregador hoje. Tem uma coisa interessante para mim aí. Tá certo? Então, ou seja, logo no início da mensagem, você já prende a atenção. E é claro que o sermão deve ser bem elaborado para não gerar falsas expectativas. Você cria muita expectativa e depois você não soluciona nada, né? Então entenda isso, que se você lançar um problema, você vai ter que solucioná-lo durante a mensagem. Então conquista a boa vontade dos ouvintes, desperta o interesse pelo tema
E em geral deve ser breve. É apenas uma introdução, não é a mensagem ainda, tá certo? É apenas uma introdução. Então as boas introduções duram aí em torno de 2, 3 minutos, não mais do que isso, não precisa mais do que isso. Você está fazendo apenas uma introdução. Deve ser interessante. Se for um tema que ninguém entende ou fica falando difícil demais, como eu brinquei com vocês, irmãos, quer falar hoje sobre a suposta morte da epistemologia e do fundamentalismo clássico. Tic, 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 tic. Episa o quê, pastor? E tem uns que infelizmente não tem nem a ética de explicar o que está falando. Continua falando sobre epistemologia o tempo todo, e só o irmão que está fazendo filosofia na faculdade que vai entender a mensagem do pastor, né? Então, ou seja, tem que de fato ser interessante, tem que ser uma linguagem que as pessoas entendam. E também leva a ideia principal da mensagem. Esse é o objetivo da introdução, apontar para a ideia principal da mensagem. Vamos lá, transição. Então a primeira introdução, depois vem a transição. Quem aqui já fez direito? Já fez? Temos algumas pessoas que fizeram direito. Quando você vai fazer uma peça jurídica, a estrutura do sermão é a mesma. Você levanta o problema no início, logo depois vem a fundamentação, que é quando você cita os artigos. Você fundamenta para depois argumentar. Essa fundamentação dentro da teologia nós chamamos de transição. O que é isso? É quando você vai informar para o ouvinte que aquela problemática que você está levantando, que aquela introdução que você fez, que aquela situação que você informou no início da mensagem tem tudo a ver com o texto lido. Então normalmente quem me conhece pregando, né, e eu sou muito técnico nesse sentido, eu faço a introdução, aí eu falo uma frasezinha, que agora para frente, a próxima vez que vocês me chamarem para pregar aqui, meu pastor, vai saber que eu estou entrando na transição. Eu faço a introdução e falo assim, irmãos, neste texto que lemos, eu fiz a introdução, falei essa frase, o pastor está entrando na transição agora. Vamos para o texto agora. Nesse texto que lemos, o escritor, o apóstolo Paulo, o salmista, o evangelista, Lucas em Atos, ou seja, eu vou fundamentar e fazer um link entre a minha introdução com a Bíblia e ao mesmo tempo apontar para o tema. Então a transição é uma espécie de ponte de ligação entre a introdução da mensagem, que eu anunciei a mente dos ouvintes, né, e com o tema da mensagem, tá certo? Então é na transição que eu vou de fato fundamentar. Então vamos lá, é o momento em que fundamentamos a introdução e o tema da mensagem onde? No texto que lemos e em seu contexto. É na introdução, por exemplo, se eu for pregar em Filipenses, é na introdução que eu levo a seguinte informação: irmãos, a carta aos Filipenses foi escrita pelo apóstolo Paulo no ano tal, ele estava na prisão, a igreja de Filipos foi ele que fundou, e essas informações básicas eu coloco onde? Na transição. Quem que escreveu, para quem que escreveu, em que contexto. Se for uma passagem do Antigo Testamento, eu posso citar que data que foi escrito aquilo, em que contexto, se Israel já era nação, se é antes de Moisés, se é depois, em que ano que nós estamos. Então tudo isso eu jogo na transição, é claro que de forma curta. Eu não vou dar uma aula de panorama do Antigo Testamento, não, são informações necessárias, informações relevantes para aquilo que eu vou pregar. Então se aquela informação, olha, eu citar que Paulo está escrevendo da prisão aos Filipenses, isso é extremamente relevante para entender Filipenses. Porque como é que alguém na prisão, ao invés de estar murmurando, ao invés de estar pedindo oração, ao invés de estar pedindo os irmãos para fazer uma campanha para ele, está super feliz e instruindo os irmãos a alegrar e regozijar no Senhor? E só isso já traz uma mensagem muito grande em Filipenses, por exemplo. Então eu trago essa informação para fundamentar aquilo que eu vou falar, tá certo? Em outras palavras, dizemos aos ouvintes: o que vamos falar hoje tem tudo a ver com o texto que nós lemos.
tá certo? Então vai ser, a transição, ela é a fundamentação no texto. Não é o momento ainda de você explicar os detalhes do texto, não entra em detalhes, é a sua visão panorâmica do texto, é a sua visão por cima. Os detalhes e a profundeza virão nas outras partes ainda, virão depois do tema. Por enquanto eu só situo, eu estou situando o ouvinte no contexto do texto, se é uma história, se é um milagre, se é algo, uma parábola de Jesus, se é um salmo, qual que era o sentimento do salmista, quando que ele escreveu. Tudo isso pode ser colocado na transição, tá certo? E é uma breve e superficial. Tem pregador que já chega na transição e quer dar tudo. Quando chega para ele argumentar depois do tema, que são as divisões, acabaram os argumentos. Ele já argumentou tudo na transição, aí acabou. Então é uma exposição superficial, né, do texto lido. Vamos lá então, caminhar mais um pouquinho. Então isso é a transição. Logo depois da transição, quanto tempo deve durar a transição? Se a introdução deve durar em torno de 3, 4 minutos, a transição também uns 3, 4 minutos, não muito mais do que isso, tá certo? Aí você vai então para o tema. Eu estou falando em relação a uma mensagem. Se for um estudo bíblico, se for um culto de ensino, aí eu posso alongar, eu posso aumentar esses minutos aí. Estou falando em uma mensagem de domingo à noite, uma mensagem de culto durante a semana, ou uma mensagem de célula, ou de culto familiar, como que? Tema é o assunto, a proposta principal da mensagem, do sermão. Então é o tema, é como se você pegasse um título de um livro. E é interessante que as pessoas só compram um livro principalmente pelo título. Talvez tenha um monte de livros aí que são bons, são excelentes, mas o título, o autor não foi feliz. Aí deixa de vender aquele material porque não soube elaborar bem o título. Então, o tema tem que ser chamativo. As pessoas têm que se identificar também com o tema, tá certo? Deve se relacionar com o texto que você está pregando. Pode ser feito através de perguntas ou afirmações. Como ser salvo? Você vai pregar sobre isso. É uma pergunta, é um tema. O que fazer para vencer as tentações? Tá certo? É um tipo de tema. Como vencer o inimigo? Como ficar rica? Já é coach, já não é. Aí já não é mensagem. Aí já é autoajuda, tá certo? Então mas como ser próspero? Aí sim, biblicamente, como ser próspero? Aí que prosperidade não está diretamente associada à riqueza, né? Tem muita gente próspera aí que não é rica, mas é próspera, é abençoada. Oi? Ser rico é tão quanto ser pobre. É tão bíblico quanto ser pobre. Tiveram grandes homens de Deus ricos, como grandes homens de Deus paupérrimos. Jesus foi o mais pobre deles, e a Bíblia manda a gente imitá-lo. Então assim, tem as duas coisas, tá certo? Mas assim, não no sentido da teologia da prosperidade, né? Nesse sentido, dessa prosperidade se prega por aí. Venha para Jesus e seja rico, compra a sua casa no Alphaville, né? Então isso não é para todo mundo, isso é para alguns. Assim como a pobreza não é para todo mundo, a riqueza não é para todos também, tá certo? Outra coisa, precisa ser chamativo e relevante. Um tema chamativo, que chame a atenção. E relevante em que aspecto? O que isso tem a ver com o povo que vai me ouvir? É um tema relevante, é um tema que as pessoas estão necessitando ouvir. Daqui a pouco eu vou falar sobre a importância de fato de orar, de buscar a Deus para ter um tema relevante. E também fundamenta as divisões, tá certo? Então vai fundamentar as divisões que virão depois, tá certo? Esse é o tema da mensagem. Quanto à questão das divisões, o que são essas divisões do sermão? Vamos lá. As divisões são as partes principais de um sermão ordenado ou coordenado. Quer sejam enunciadas em primeiro lugar, em segundo lugar, em terceiro lugar, primeiramente, só não pode falar segundamente. Primeiramente, teve um colega meu no seminário que pregou primeiramente, segundamente, terceiramente, quartamente. Então
Aí caiu na mão do professor de língua portuguesa e ficou feio o negócio, né? Então, primeiramente ou depois, em segundo lugar, tá certo? Quer ser enunciadas durante a entrega da mensagem, quer não, um sermão corretamente planejado será dividido em partes diferentes que contribuirão para a sua unidade, é o que nós chamamos de tópicos. Então, primeiro tópico, segundo tópico, terceiro tópico, tá certo? Então, são as divisões. E as divisões promovem a clareza de ideias e a unidade de pensamentos. Vou citar um exemplo para vocês, bem pragmático, né? Um versículo da Bíblia, você vai pregar no seguinte versículo: disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vamos pegar só a primeira parte do versículo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sobre o que está falando esse versículo? Qual que seria um tema que você daria para esse versículo? O que está falando esse versículo? Quem é Jesus? Quem é Jesus? Está explicando. Por isso que eu sou. Então, a informação que tem subentendida no versículo, Jesus está falando quem ele é. Então você faz uma introdução acerca de quem é Jesus. Você vai dizer, muitas pessoas não conhecem Jesus. Tem pessoas que às vezes falam até o nome de Jesus, escreve Jesus no carro, né? Citam versículos da Bíblia, mas não conhecem verdadeiramente quem é Jesus. Às vezes ouvem falar, estudam na escola secular, na faculdade, datações históricas que dizem antes de Cristo e depois de Cristo, e nunca se interessaram em conhecer de fato quem é Jesus. Infelizmente, até mesmo muitas pessoas dentro das igrejas, os anos vão passando e não conhecem de fato quem é Jesus. Fiz a minha introdução. Transição. Nesse texto que lemos, o próprio Senhor Jesus está nos revelando quem Ele é. Aí eu cito o contexto ali do texto e tal, dou uma pequena informação na transição. Por isso eu quero falar nesse dia, nessa manhã, nessa noite, nessa tarde, onde é que vai ser a minha pregação, né? Só não troco o dia pela noite, nem a noite pelo dia, né? É a noite, né? Então, situe bem na hora de falar. Então, por isso eu quero falar nessa noite sobre quem é um ótimo tema. Primeira divisão, se eu não falar isso, primeira divisão, não é campeonato goiano, né? Então, né? Em primeiro lugar, o próprio Senhor diz, está na sua Bíblia, acompanhe a sua Bíblia, Ele diz que é o caminho. O que é ser caminho? Aí você vai explicar. As pessoas trilham vários caminhos na vida. A própria Bíblia diz que há caminhos que parecem que são bons, mas o fim deles é a perdição. Quantos caminhos você já trilhou na sua vida? Você já trilhou o caminho da riqueza, tentando buscar riqueza? Você já trilhou o caminho da sexualidade, tentando buscar o prazer na sexualidade? Você já trilhou o caminho da bebida, o caminho das drogas, o caminho das festas? Então são caminhos que as pessoas estão trilhando. Mas Jesus está falando que Ele é o caminho. Mas não é um caminho qualquer. Esse é o caminho que leva para o céu. É o caminho da restauração. Aí você vai falar sobre a importância. Está entendendo? Em segundo lugar, o próprio Senhor Jesus está dizendo que Ele é a verdade. Vivemos em um mundo de mentiras. As propagandas nos vendem informações equivocadas. A política, de 2 em 2 anos, políticos nos assediam, prometendo que vai melhorar a nossa cidade, que vai melhorar o nosso país, e a maioria deles, infelizmente, falam mentiras. Quantas mentiras nós aprendemos desde a infância? Aprendemos sobre o ovo da Páscoa, que bota ovo, mas a gente sabe que não bota. Aprendemos sobre o Papai Noel, que não é Papai Noel, que é o nosso papai mesmo, que quando compra e pode dar nos presentes. Mas Jesus vem se revelando como a verdade. A verdadeira verdade, aquele que você pode confiar, e não somente é uma verdade de vida, para essa vida, mas é uma verdade que nos convida à vida eterna. Aí você vai explicar sobre a verdade, segunda divisão. Em terceiro lugar, Ele é a vida. Muitas pessoas vivem, mas vivem como se não vivessem. Vivem uma vida miserável, vivem uma vida na tristeza, vivem uma vida na depressão, pensando cotidianamente no suicídio, e não tem vida. Mas a vida que Jesus fala que Ele é a verdadeira vida.
é a vida que restaura a alma, é a vida que traz o pecador de volta para Deus, é a vida que não somente dá vida nesta vida, mas dá vida eterna, nos leva para o céu. Ele é a verdadeira vida. Aí você explica sobre a vida. Aprendemos hoje que quem é Jesus? Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Quem quer ter um encontro pessoal com esse Jesus? Faz uma pergunta. Está entendendo? Ou seja, você tem ali então, você fez a introdução, você colocou a transição, claro que eu fiz hoje um sermão minúsculo, né? Sermão de 3, 5 minutos. Então, você fez o tema, você colocou o tema, explicou cada parte, isso são as divisões. E no texto, nesse texto, por exemplo, depois nós vamos aprender sobre os tipos de sermões, daqui 15 dias, né? Sobre o sermão textual, o sermão tópico temático, o sermão expositivo. Então, por exemplo, nesse caso aqui que é um sermão textual, esse que eu citei, tá bem, as divisões são bem claras, está lá. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. As divisões saltam nos seus olhos. Você não precisa inventar a roda, você precisa explicar a roda, tá certo? Então não seja superficial. Não, Jesus é o caminho. Então, Ele é o caminho. Você tem que pesquisar o que é caminho. Você sabe caminho, né? Então aí não dá, né? Então não seja superficial. E as divisões promovem então clareza de ideias e a unidade do pensamento. Ou seja, todas essas partes que eu citei, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, tem a ver com o tema, que tem a ver com a minha introdução e que tem a ver com aquilo que eu concluí. Então tá certo? Então, as divisões ajudam o pregador a descobrir o tratamento correto de um assunto. Então elas vão te ajudar lá. Ou seja, eu tenho que falar, olhando esse texto aqui, eu tenho que falar sobre caminho. Então eu tenho que pensar sobre o que é caminho, vou refletir e tal, vou pesquisar. Esse texto eu tenho que falar aqui o que é verdade. Eu tenho que pesquisar sobre verdade, falar sobre verdade. E eu tenho que explicar para o povo o que é vida. Tá certo? Então ela ajuda o pregador justamente nisso. E as divisões ajudam o pregador a lembrar-se dos pontos principais. A pessoa saiu do culto, se alguém pergunta: o que o pastor falou hoje? Não, o pastor falou sobre quem é Jesus. Ele falou que Jesus é o caminho, que Jesus é a verdade, que Jesus é a vida. Eu quero esse Jesus para mim. Tá certo? Então, ou seja, ela ajuda o próprio pregador e os ouvintes a entender os pontos principais da mensagem. E o ideal é que o sermão tenha, no mínimo, 2 divisões, no mínimo, e no máximo 4. Isso é porque por conta da didática. Pensa eu vindo aqui pregar um sermão das 12 pedras de Israel. Em primeiro lugar, em segundo lugar, em terceiro lugar. Quando eu chego no 7º lugar, irmão, qual que é o primeiro lugar? Me dá, pastor? Já passou. Não lembro, depois eu vou pedir a gravação aí para ver se eu recordo. Não dá. Então, acima de 4 divisões não é didático, não é homilético. Tem as exceções? Tem as exceções? Tem. Quando é exceção, às vezes um texto que, às vezes o próprio texto dá margem para 5, mas isso aí você já está no limite, encurta mais as outras, enxuga mais para não ser um sermão enfadonho, para não ser um sermão enjoativo, mas que 5 divisões na sua vida sejam exceções e não regra. O ideal é 2, 3, 4. 2, 3, 4 divisões. É interessante, se torna didaticamente proposital, certo? E os sermões com muitas divisões tornam-se enfadonhos e não didáticos. Eu me lembro de um colega da minha sala, ele deve ter pegado essas coisas, chavões por aí, de alguns pregadores avivalistas, né? Não sei, deve ter copiado alguma coisa na época. Ele pregou quem é Jesus nos 66 livros da Bíblia. Em Gênesis ele é o Criador, em Êxodo ele é o legislador. Explicava, não só citava, não, explicava cada um. Em Levítico ele é o agente santificador. Em Números é aquele que conta com você. Em Deuteronômio ele é a lei do Senhor para a sua vida. Em Josué ele é o conquistador. Em Juízes é aquele, irmãos.
O sermão dele durou 1h20. Foi reprovado, é claro. E o diretor falou para ele: irmão, você está reprovado. Porque ele tinha aprendido essas aulas, ele tinha escutado isso, né? E você vai ter que pregar de novo para passar. E da próxima vez você vai pregar sobre o inferno. Foi sacanagem, né? E ele pregou sobre o inferno e ele passou depois. De inferno ele entende. Em outras palavras, o que o diretor disse foi o inferno de ouvir. Então não dá. Então deu de 10 divisões, 12 divisões, não combina. Tem que ser menos para ser mais didático, tá certo? Orientações sobre as divisões. Vamos lá. O que fazer nas divisões? Devem ser o quê? Coordenadas e, é claro, conclusivas. Então levante algo, um tema, um assunto, um problema que você não solucione. Tem que ser conclusivas. Devem ser fortes de quê? Conteúdo bíblico. Tem que fundamentar na Bíblia. Daqui a pouco eu vou falar sobre o uso de ilustrações, o uso de testemunho, de autopromoção durante a mensagem, né? Ao eu toda glória. Não, tira isso da sua vida. Então deve ser conteúdos bíblicos, tá certo? Deve ter relação lógica com o tema. Então as divisões têm que se correlacionar com o tema. Devem ser iguais em duração. Em que aspecto? Quando eu falo iguais, é claro que não dá para você cronometrar isso precisamente, mas é como se o sermão seu terá 3 divisões. Então na primeira divisão você gasta em torno aí de 5, 7 minutos. Na segunda divisão também em torno de 5, 7 minutos. Na terceira divisão também em torno de 5 a 7 minutos. Ou seja, deve ser iguais. O que não pode fazer? É claro que às vezes pode ter um sermão que na primeira divisão você gasta 8, na segunda você gasta 5, na terceira você gasta 10. Pode acontecer isso. O que não pode acontecer é você gastar 20 minutos na divisão, 30 segundos na segunda e para concluir gasta 5 na outra. Então fica todo desconexo. Então tente organizar as ideias de forma que cada divisão tenha um conteúdo aproximado, tá certo? Então devem ser iguais na duração. E devem partir sempre de um argumento mais fraco para um argumento mais forte. Então nunca já chega no início da primeira divisão, você entrega o melhor do texto, aquilo que é mais chamativo, aquilo que é mais profundo, aquilo que vai trazer o clima da mensagem, você já entrega. E aí? Você empobreceu a sua divisão. Então você começa sempre do mais fraco para o mais forte, tá certo? Mais orientações sobre as divisões. O que não fazer? Preste atenção. Argumentos repetitivos. Ficar repetindo aquela coisa só, a mesma. Ou seja, você falou aqui na primeira divisão, volta a repetir a mesma coisa na segunda, e uma coisa repetitiva dentro da própria divisão. Então não faça isso. Ser prolixo, né? Falar que prolixo é prolixo, né? Então ser prolixo e usar de rodeio. Você ficar rodeando, patinando e não sai do lugar. Então não seja prolixo, aquela coisa que fala demais, mas não fala nada, né? Então não use rodeios. Tom polêmico. Então ser capcioso, jogar um tom polêmico, né? Isso não ajuda. Tem certos tipos de temas, né, que você não trata no domingo à noite, no meio de uma pregação. São temas que você vai tratar num seminário teológico, são temas que você vai tratar com alguém que está aprofundando, e não no domingo à noite, né? Você vai tratar de assuntos tais como predestinação no domingo à noite. Você vai ter problemas sérios se você não dominar o tema e não ser equilibrado. Então você tem que saber, né, não usar esse tom polêmico, nem capcioso, nem irônico. O que não pode fazer? Demorar muito num tópico. Não fazer. Antecipar um argumento. Talvez é um argumento lá na terceira divisão. Aí você joga ele lá na primeira. E quando chega lá, irmãos, como eu já falei, aí já falou, né? Então não precisa falar de novo. Então vai ser repetitivo.
E a argumentação fraca e inaplicável ao tema, trazer uma ilustração sem contexto, uma argumentação fora de contexto, tá certo? E por fim, a conclusão do sermão. A conclusão, eu costumo dizer que é uma das mais fáceis de fazer. Se o sermão, é claro, foi bem elaborado, se ele teve uma boa introdução, se ele teve uma boa transição, se foi citado o tema de forma clara, se a primeira, segunda, terceira e ou quarta divisão tiver sido bem definidas, na conclusão você vai apenas recapitular. Portanto, você não vai pregar de novo. Tem gente que entra na conclusão, aí volta e pastor, irmão, você já falou sobre isso. Não é pelo muito falar que você vai ser ouvido, né? Só abrindo parênteses, pior do que isso é quando você vai pregar numa igreja. Aí você devolve a palavra para o pastor e o pastor reprega a sua mensagem. Não, meu irmão, o Espírito Santo já agiu. Se ele tiver que falar, já falou. Já aconteceu isso comigo. Eu vou lá e pastor, acho que não sei o que eu queria fazer, né? A minha pregação foi de 30 e gastou mais 30 na dele, pegando a minha. E então não dá, né? Então a conclusão é conclusão. É conclusão. Portanto, nessa noite nós podemos aprender quem é Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Não existe outro caminho, não existe outra verdadeira verdade e não existe outra vida. Ponto final, concluí. Está entendendo? Não preciso ficar, eu já argumentei tudo, já ilustrei, já fiz tudo. Aí eu não preciso, de fato, gastar muito tempo na conclusão. Mas o que pode ser na conclusão? A conclusão então é o clímax. E ao mesmo tempo a aplicação de tudo o que foi dito. Eu posso aplicar e deixar para aplicar na conclusão de tudo que foi dito e argumentado. Como também, como é que o pregador pode concluir um sermão? Fazendo a recapitulação da mensagem. É isso que eu acabei de fazer aqui, da mensagem pregada. E usar também uma boa ilustração. Você pode contar uma história, pode contar um testemunho de alguém, tá certo? Uma boa ilustração. E fazendo aplicação ou apelo. Aplicação ou apelo. Aplicação da mensagem e apelo é a questão de chamar as pessoas a tomar uma decisão em relação à mensagem. Sobre a questão, daqui a pouco eu vou entrar para concluir, vou entrar na questão da ilustração e vou voltar na questão da aplicação. Mas sobre a questão do tempo do sermão, qual que é o tempo ideal para um sermão de domingo à noite, para um sermão de célula? Qual que é o tempo ideal? Isso é pesquisa. O sermão ideal é o sermão que dure em torno de 30 minutos. Esse é o sermão ideal. No máximo 40. No máximo. Só que quando eu falo de sermão, preste atenção. Quando é que começa o sermão e quando é que termina o sermão? Quando é que começa o sermão? Não é quando o pastor ou o pregador fala boa noite, é um prazer estar aqui, se ele é convidado, eu quero apresentar minha esposa, se ele é convidado. Isso não é sermão ainda. Quando ele chama, quando ele traz elogio, ó, que benção esse louvor, como foi gostoso, isso não é sermão ainda. Ele leu o texto, ainda não é sermão, é a leitura do texto. Logo após a leitura do texto, o que normalmente os pregadores fazem? Oram, normalmente oram. Orou, a oração ainda não é o sermão. Terminou a oração, pimba, aí começa o sermão. Aí começa a cronometrar o sermão. Até quando vai durar a mensagem? Até quando vai durar? Até a conclusão. Quando é que ele conclui? Ele faz a recapitulação e tal. Aí terminou a mensagem. Chamar o povo para vir para frente para orar já não é mais mensagem. Pediu ao ministério de louvor para cantar uma música já não é mais mensagem. Já é uma coisa extra. Está entendendo? Então a mensagem é no final da oração, depois do texto lido, até a conclusão. Isso é o que nós cronometramos como mensagem. Por que, queridos, que não pode ser mais do que 30, 40 minutos? Porque por mais que seja boa a mensagem, se torna enjoativa. Eu costumo dizer que a mensagem é um linguajar que na minha infância e adolescência eu gostava muito de todinho.
O todinho mesmo, sabe o todinho? Então hoje tem o Nescau, tem o Itambinho, um monte de coisa aí, né? Mas o todinho, você já viu vendendo por aí todinho de 2 litros? Por que eles não fazem isso? Porque tem muito demais. Vai se tornar enjoativo, para quem gosta, é claro. Por mais que seja bom, vai se tornar enjoativo. Quem é que gosta de todinho? Já comeu? Gostou? Aqueles que gostam? Quem gosta, você vê um ato que é até meio que antiético em todo final do todinho. Você fica sugando o restante. Por quê? Porque 200 ml de um achocolatado que contém muito doce, que ele é extremamente doce, já é o suficiente. Se fizesse 250, 300, já se tornaria enjoativo. Está entendendo? Então faz aquela sensação de quero mais. O sermão tem que ser assim. Aquele sermão que as pessoas fazem, mas já, pastor? Já acabou? Estava tão bom, estava tão gostoso. Que seja melhor assim do que aquela pregação aqui, ó. Mas estou bebendo sozinho aqui. Quando não? 9:49. Você começou a perceber que o povo está olhando demais para o relógio lá atrás, olhando demais no celular. Termina a mensagem, joga com o povo. Então que não seja algo enjoativo. Por isso, porque o adulto, queridos, ele consegue ficar 30, 40 minutos no máximo concentrado numa coisa só. Aí tá alguém que fala assim: mas isso é falta de espiritualidade, porque no cinema você fica 2 horas, você fica 3 horas. Mas é claro, quantas cenas em marcha você não está vendo mudando por fração de minutos e segundos? Trilha sonora, no cinema é música rápida, música lenta, música para chorar e tadadã. Então ali não é só uma coisa só. Deixa uma cena só o tempo todo. Deixa o Rei Leão andar na selva lá durante 20 minutos, só andar. Você vai embora. Vou junto com o Rei Leão. Tá entendendo? Então, por isso que as pessoas ficam. A televisão, observa a televisão, é trocando de propaganda de 30 em 30 segundos, de 20 em 20. Aí a pessoa sim consegue ficar. E são muitos temas, muitas informações, muitas músicas, muitas imagens. O sermão não, o sermão é alguém falando. Se ele tiver uma boa oratória, ele vai conseguir ficar 30, 40 minutos. Eu tinha um professor meu que brincava o seguinte: falava assim, olha, até 30, 40 minutos é sermão, é mensagem. Depois disso é falação. Não, mas é algo que nós pregadores, quem prega, tem que tomar esse cuidado. Eu falo isso que eu também é algo que eu vi policiando. Estou falando de sermão. Estudo bíblico numa escola bíblica dominical é diferente. Aí você tem aí em torno de 1 hora e pouquinho, você consegue, porque tem essa diversidade, pessoas interagem, né? E tal, é mais fácil nesse assim. Mas sermão que dure em torno de 30, 40 minutos. Dessa forma, cronometre. Coloque aí uns 4, 5 minutos para introdução, uns 4, 5 minutos para transição, durou aí em torno de 8, 10 minutos. Coloque aí uns 6, 7 minutos para cada tópico. Vai dar quanto? Se for 7, 3 vezes 7, 21, mais os 10, 31. Conclui uns 3, 4 minutos. 35 minutos, glória a Deus. Dá tempo de pedir o Ministério do Louvor para cantar uma música, dá tempo de chamar o povo na frente para orar, tá certo? E dá tempo de ir voltar para casa e orar e meditar nas escrituras. Então, queridos, outra coisa, a questão do tipo de apelo. O que é o apelo? É quando você faz um desafio para a pessoa corresponder à mensagem de alguma forma. Quer seja uma mensagem doutrinária, quer seja uma mensagem evangelística, quer seja uma mensagem de exortação, tá certo? De admoestação. Independente da mensagem, você deve se fazer um apelo. Só que não precisa ser o mesmo apelo todo domingo, ou o mesmo apelo toda célula. Em que aspecto? Quem compreendeu essa mensagem, vem aqui para frente. Isso é lícito. Mas todo domingo, toda célula, quem entendeu fica de joelho, quem quer e tal. Não, seja criativo. Um dia você pode chamar, e tem essa didática, essa dinâmica, e ao mesmo tempo essa interligação com aquilo que o Espírito Santo quer agir.
Então, o mesmo Deus que age aqui na frente, que batiza com o Espírito Santo aqui na frente, que a pessoa que aceita Jesus aqui na frente, pode aceitar lá no fundo também. Você que quer receber Jesus, você levanta a sua mão, dê um sinal, pode ser, fique de pé se for o caso. Se não, ore no seu coração, entregando, e me procure depois do culto, procure os pastores da igreja. Não tem problema, não é? Ah não, porque tem que, se não for na frente, isso não é batismo, irmão. Se não for na frente, não recebeu Jesus. Então, pode sim, um dia chama para vir na frente, um dia pede para ajoelhar, um dia para colocar a mão no peito, um dia pede para, sei lá, fazer o que for. Mas seja criativo, de forma que se torne cada vez mais didático e dinâmico, é claro. Tá certo? Curva a cabeça, olha ao Senhor, medita na letra dessa música, peça o ministério de louvor para cantar uma música. Isso é outra questão. Eu faço parte das duas coisas, sou pregador e sou ministro de louvor. Não pegue o ministério de louvor despreparado, não. Avise. Se for uma igreja nova que você é convidado, procure saber quem que é o ministro de louvor. Leve uma bala na agulha. Leve um pendrive com a música da cantora Gabriela Rocha, do Fernandinho. Vai que o ministério do louvor não conhece aquela música, e aquela música tem tudo a ver com a mensagem. Conversa com o técnico de áudio, pede ele para colocar lá no final da mensagem, coloca essa música. Se não, conversa com o líder de louvor. Vocês conhecem tal música, vocês sabem tocar? Dá para vocês tocarem para mim no final do culto? Você já sabe o que vai pregar, o ministério de louvor não sabe ainda. Está entendendo? Então pode ter essa comunicação. Eu acho fantástico terminar um sermão com um hino, mas com um hino que tenha tudo a ver com a mensagem. Então quando há essa interligação, né, isso é muito gostoso na finalização da mensagem. Então combine isso, para não ficar pedindo o moço para tocar Eu Navegarei e eu não saber. Então vai dar problema, né? Tá certo? Então conclui fazendo a aplicação e motivando os ouvintes. A conclusão deve ser feita de que forma? Com simplicidade. Deve produzir o quê? Reproduzir vivacidade e o pensamento principal do sermão. Pode citar o próprio texto, citar novamente o texto, fazer uma leitura do texto. Pode-se concluir com uma outra mensagem bíblica apropriada. Quem sabe um salmo tem tudo a ver com aquela mensagem que você pregou. Quem sabe um trecho da Epístola de Paulo aos Romanos, lá o capítulo 12, ou sei lá, o capítulo 8, tem a ver com a sua mensagem. Pode sim, não, para concluir, eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês, em Romanos 8, vamos ler aqui. Falei hoje sobre o amor de Deus, a importância de amar a Deus. Vamos ler aqui Romanos 8, que diz: quem nos separará do amor de Deus? Será a morte? Conclui aquilo ali, tá certo? E deixa o texto falar por si. Pode ser citado um poema apropriado. Tem muitos poemas bonitos por aí, tanto cristãos quanto seculares, ou parte de alguma música. Tem uma música da igreja, então, né, já que não vai cantar, você pode citar: olha, eu gosto dessa frase, dessa música que diz isso tem tudo a ver com a mensagem. E deve ser patético. A conclusão deve ser patética. Você já usou essa palavra um monte de vezes e não sabia o significado. Você chamava a pessoa de patético. Patético é o comovente. Vai para o dicionário e pesquisa para você ver. Então tem que ser comovente, tem que ser convincente. Então o patético é aquilo que comove, é aquilo que convence. Então a conclusão deve ser patética, tá certo? Aprenda. Tem um monte de gente usando um monte de palavras sem saber o que significa. Mas vamos lá, aplicação do sermão. Presta atenção. Quais são as 5 partes da mensagem mesmo? Vamos lá? Introdução, transição, tema, divisões e conclusão. Eu deixei essas duas que eu vou falar aqui de fora, porque elas não fazem parte da estrutura da mensagem. Elas estão embutidas nas estruturas. Tá certo? Elas podem ser usadas durante as estruturas, que são a aplicação do sermão. O que é a aplicação? Vamos lá. A aplicação é o processo retórico mediante o qual se aplica direta e pessoalmente
aplica à igreja, aplica à pessoa, a verdade ao indivíduo, a fim de persuadi-lo a reagir de modo favorável. É quando você diz o que é aquilo que você está ensinando, o que é aquilo que você está pregando, tem a ver com a vida da pessoa. Isso é aplicação. E o pregador nunca deve se esquecer de que a aplicação é o elemento mais importante do sermão. Você pode dar um bom estudo, explicar tudo do grego, do hebraico, fazer uma pesquisa, mas e daí? O que isso tem a ver comigo? Aí você leva para o cotidiano. Você pede unção de Deus, direção de Deus para aplicar, tá certo? E uma aplicação eficaz consiste em, preste atenção, intimidade com Deus. Que aquilo que você vai falar tem que estar conectado com o Espírito Santo, para que o Espírito Santo possa convencer, tá certo? Então, envolve intimidade com Deus, envolve boa compreensão da natureza humana, você entender o que é o homem, o que as pessoas estão passando, quais são os problemas que as famílias estão lidando, quais são as dificuldades que as pessoas estão tendo. Então, é conhecimento da natureza humana. Educação formal é aprender mesmo, conhecer as condições e necessidades dos ouvintes. O que as pessoas estão precisando para que eu possa fazer uma boa aplicação, tá certo? Isso é a aplicação do sermão. Quando é que ela pode vir? Na realidade não existe uma regra. Tem pregadores que faz uma introdução, já dá uma aplicadinha, faz uma transição, já dá outra aplicadinha, faz a primeira divisão, já aplica novamente, faz a segunda divisão, aplica, faz a terceira divisão, aplica de novo, e chega no final ele aplica tudo, tá certo? Como também tem pregadores que deixam tudo para o final, tudo na conclusão. Irmãos, o que nós podemos fazer com isso? Qual que é as decisões que nós poderíamos tomar em relação a isso que aprendemos? E ele deixa tudo para o final, e juntamente com a conclusão ele aplica. Não há nada de errado com isso também, tá certo? A aplicação ela tem que ser natural, ela tem que ser voluntária, e ela tem que ser de acordo com a necessidade, tá certo? Então pode aplicar nas partes da estrutura do sermão, como também pode deixar para o final, para a conclusão. E a questão do uso de ilustrações no sermão. Olha a frase de Thomas Fuller: os argumentos são a coluna da fábrica de um sermão, mas as ilustrações são as janelas que dão as melhores luzes. Então, a ilustração ela traz clareza. Jesus era expert em fazer ilustrações, inclusive as mensagens de Jesus eram ilustrativas, que eram as parábolas, que eram as comparações. Então, façam ilustrações. As ilustrações dão clareza ao sermão, dão o quê? Vida à verdade, e ao mesmo tempo torna o sermão interessante. Onde é que podem ser encontradas essas ilustrações? Na Bíblia. Você pode citar um exemplo de um personagem da Bíblia, o que ele passou por uma situação semelhante àquela, mesmo que não seja do próprio texto. Não tem problema fazer isso, sair do texto. O que não pode fazer é ler o texto, sair do texto e nunca mais voltar para o texto, usar o texto como contexto e como pretexto, aí não. Mas citar uma ilustração ou um exemplo bíblico pode sim. Nos relatos de outros pregadores não tem problema. Eu ouvi uma frase, eu ouvi um testemunho de um pregador, isso pode ser feito. Em jornais, aquilo que as pessoas estão vivendo, estão passando, em livros que você lê, em revistas, na história geral, na história da humanidade, um acontecimento histórico, na história da igreja, que homens de Deus passaram no decorrer da história, e nos acontecimentos do dia a dia, tá certo? Isso é o que pode ser feito. O que não pode ser feito: primeiro, contar no púlpito alguém que algo da sua célula compartilhou com você. Nossa, mandar pecado. Não pode, irmão, isso é antiético. Nem citando o nome e nem dando dicas. Aquele pastor que quer ser ético, entendeu? Ele quer ser ético e fala: irmãos, essa semana um irmão ligou para mim
ele é obreiro aqui na igreja, não vou citar o nome dele por uma questão de ética, mas esse tempo atrás ele foi num jogo de futebol aí, né, e tal, e ele está passando por uma crise muito grande. Aí os irmãos, quem que é? Quem que não, irmão? Isso quem que joga bola? Isso não é ético. Não é ético. Não cite ilustrações das pessoas, assuntos pessoais, se compartilhar, pecado, o que for, não use como ilustração. Isso é antiético, você pode perder o membro da sua célula, perder a ovelha da sua igreja. Então, nem diretamente, nem indiretamente. Só use quando for um testemunho, uma coisa para glorificar a Deus, e você peça permissão. Irmão, você me contou esse testemunho, foi tão bonito. Eu posso usá-lo como ilustração no domingo à noite, citando o seu nome? Não, pastor, não, pode sim. Aí está autorizado. Então, com autorização, se não for algo para denegrir a imagem da pessoa, mas para glorificar a Deus através da vida da pessoa, tudo bem, tá certo? Outra coisa, se vangloriar. Quem que tem que ser glorificado na mensagem é Cristo. Então não fique, irmãos, eu oro 9 horas por dia, eu jejuo, né? Não faça isso não. Eu faço, eu estou ajudando os missionários, contribuindo com missão. Eu pego 30% do meu salário por mês e invisto em missão. E ao eu, no final do culto, os irmãos cantem grandioso sou eu. Então, não faça isso. Não se vanglorie. Se tem alguém, já li a Bíblia, irmão, você não lê? Eu já li a Bíblia 300 vezes. Então, não faça isso, não se autopromova. Igual aqueles pregadores, estou entregando o meu jejum agora. Alguém tem uma balinha aí, por favor? Não faça isso. A sua intimidade com Deus, já aprendemos sobre isso. Tenha ela entre você e Deus, ninguém precisa ficar sabendo. De fato, pelos frutos conhecerá a árvore. As pessoas saberão se você é de Deus, de fato, pela sua unção, pelo presente de Deus na sua vida, por aquilo que você prega. Então não fique se auto-promovendo, se auto-vangloriando. Se for um testemunho pessoal, pode contar. Aí você tem liberdade para contar, desde que aquele testemunho seja para glorificar Cristo e não você mesmo. Tá certo? Se for algo que você quer abrir o seu coração, uma falha sua na época, um pecado, se você tiver liberdade para tocar no assunto, pode ilustrar, irmãos. Eu falhei, eu desviei uma época, eu estava frio espiritualmente, aconteceu isso. Pode, não tem problema. Você está se assumindo diante das pessoas, isso é até louvável, mas não ficar se autopromovendo. Tá certo? Vamos lá. Para concluir, então, já estamos concluindo. Um bom sermão é o que? Presta atenção. Resultado do esforço humano interligado com o agir divino. Tem que ter as duas coisas. Quando casam as duas coisas, a mensagem aí é bênção pura. Só uma das partes, já falei para vocês, um sermão sem passar pelo forno da oração é servir pão cru para as pessoas, né? Como também pessoas que são até gente boa, tem até a vida no altar, até que o irmãozinho ora, até que jejuma, mas não estuda. Aí não vai poder oferecer muita coisa. Está entendendo? Então tem que tomar cuidado. Então um bom sermão é resultado do esforço humano interligado ao agir divino. Quando casam as duas coisas, aí é só vitória. Aí deixa o restante por conta do Espírito, que aí o Espírito vai agir. Amém, irmãos?